É possível que a administração pública empregue decisões administrativas robóticas? Esse é o tema do podcast Grifon dessa semana. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais torna-se possível vislumbrar um cenário em que a administração pública irá se valer da inteligência artificial para garantir eficiência administrativa e atender a contento às necessidades da coletividade. Nesse contexto, se pensa e se discute acerca da possibilidade de emprego de inteligência artificial e de robôs para o processamento de informações de interesse público e a tomada de decisões administrativas, desde que devidamente fundamentada em algoritmos e programações que atendam aos comandos da inteligência artificial. A respeito do tema, nós temos que pontuar que já existe previsão legislativa na recente Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê no artigo 20 a possibilidade de tomadas de decisões automatizadas, desde que haja uma possibilidade de revisão dessas decisões automatizadas, no caso de erro ou incompatibilidade, combinado com o artigo 23 da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que aplica essa possibilidade de decisões automatizadas ao universo da administração pública. Portanto, permite a adoção de decisões administrativas robóticas, desde que exista, por óbvio, um sistema de validação dessas decisões no caso de incongruências e de contestação por parte dos administrados. Não é sem importância registrar ainda que a primeira jornada de direito administrativo promovida pelo Conselho da Justiça Federal aprovou o enunciado número 12, que reconhece a possibilidade de decisões administrativas robóticas e considera para que essas decisões administrativas robóticas tenham o mínimo de validade que exista motivo suficiente para justificar a decisão que foi exarada de uma máquina de inteligência artificial. Não há dúvida que a tendência do desenvolvimento da tecnologia de informação caminha para o emprego dessa tecnologia e o uso desse tipo de decisões administrativas, que já deve ser pensado sim em alguns campos da administração pública onde existe uma demanda muito grande por serviço público e atendimento aos administrados, seja para a concessão de benefícios previdenciários, para o parcelamento de dívidas de natureza tributária ou ainda para a aferição de critérios para que servidores públicos possam gozar de férias e eventualmente de licenças que não exigem uma decisão de cunho estritamente discricionário. Não se pode jamais esquecer que, por força do princípio da motivação dos atos administrativos, todas as decisões administrativas, sejam elas tomadas por um agente público ou por uma máquina, devem ter suficiente fundamentação sob pena de serem consideradas nulas e, eventualmente, anuladas pela própria administração por meio da autotutela ou por meio do Poder Judiciário, aplicando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Trata-se, portanto, de uma tendência e nós iremos aqui acompanhar de perto na Grifon para saber qual é o futuro da administração pública e quais são as perspectivas e possibilidades para o emprego de decisões administrativas robóticas no direito brasileiro. Gostou do podcast Grifon da semana? Como de costume, eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Peço para que vocês encaminhem sugestões de temas de podcast e de cursos, porque nós temos agora um núcleo de educação à distância que você pode acessar os cursos disponíveis pela Grifon para a capacitação de agentes públicos e de agentes políticos, no endereço que aparece aí na tela, e conferir, se matricular e se certificar junto à Grifon em relação a esses cursos de capacitação. Lembro vocês que os nossos podcasts são publicações semanais, trazem sempre temas atualizados e que você pode encontrá-los nas plataformas de streaming digital. Não esqueça de ativar a notificação para ser informado já na semana que vem, assim que um novo podcast sobre o tema atualizado de interesse da administração pública brasileira for publicado pela Grifon. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!